Olá, Roberta Mustaki. Seguimos aqui nos posts com o tema da fisioterapia, técnicas aplicadas na fisioterapia para o pessoal da T21. Hoje a gente vai falar sobre o Bobat. Eu convidei a doutora Cláudia Alcântara de Torre, fisioterapeuta, coordenadora e instrutora sênior do curso Bobat, mestre em fisioterapia pela UFSCar, autora e coautora de 7 capítulos de livros na área de neurologia infantil. Doutora, muito obrigada por aceitar esse convite. A gente está seguindo esse padrão de fazer sempre as mesmas perguntas para cada área, para os pais acabarem conhecendo um pouquinho de cada técnica, até mesmo os profissionais, e conhecer um pouquinho de cada universo para trazer isso para a realidade deles, caso eles se identifiquem ou não. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, também numa clínica, uma reputação também tão conhecida. E é um prazer estar falando também de um trabalho que já há muitos anos eu me identifiquei e continuo me identificando. Então, a minha opção de escolha foi o conceito Bobat como base para o tratamento dos casos de causa neurológica que afetam a infância, né, a criança. E para falar do conceito Bobat, em termos das bases do conceito, eu tenho que remeter a Mrs. Bobat, que foi a criadora do método, junto com o seu marido, Carol Bobat, e na década de 40 que eles tiveram uma visão inovadora para o tratamento da época. E eles se basearam sempre na neurofisiologia. A neurofisiologia da época era o sistema hierárquico, né? Então, os centros superiores comandando os centros inferiores. Mas ela deixou um espaço aberto para o conceito evoluir de acordo com os avanços da neurociência. E evoluiu, graças a Deus, e a neurociência hoje tem mais conteúdo para nos nortear, para nos orientar. E hoje ele se baseia na teoria do controle motor, que é a teoria dos sistemas, onde mais de um sistema interage para dar a resposta melhor para o indivíduo. E ele se baseia também hoje na CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade. Então, nós não pensamos também hoje só no corpo, na estrutura corporal ou na função corporal de cada sistema, de cada órgão, e sim na interação desse indivíduo com as atividades e com a participação social. Então, esse é um diferencial desses últimos anos. Então, essa parte de trazer para a rotina é uma atualização do Bobat? É uma atualização, mas como eu já escrevi um capítulo sobre os trabalhos da Mrs. Bobat e Bobat atual, Mrs. Bobat sempre falou da importância das atividades da vida diária, sempre orientou as famílias, mas hoje isso está mais forte e mais sistematizado, vamos dizer assim, de acordo com a CIF. Entendo. Mas isso o Bobat sempre valorizou, essa integração no meio ambiente, né? Ótimo. Eu sempre considerei o método Bobat, inclusive eu fiz até a formação com vocês, como um dos métodos que dá bastante base em relação às terapias, principalmente a fisioterapia, que é a minha área no caso, em relação à T21. Eu acho que é uma base muito grande para quem quer fazer esse tipo de tratamento para esse grupo de crianças. Em relação aos pilares evolutivos, que envolvem o trabalho específico na T21, como que o Bobat pode ser aplicado a isso? Então, eu gostaria também, tomando esse espaço, para ressaltar a importância também que foi a Sônia Guzman, aqui no nosso meio, no nosso país, né? E toda a minha formação junto com ela e meu convívio, inclusive escrevendo capítulos juntos sobre síndrome de Down, né? E, então, em relação à criança portadora dessa alteração genética, que é a T21, nós temos que ver essa criança e esse indivíduo da mesma maneira como um ser global, holístico. Né? Então, nós não vamos só pensar no tônus, que é o sistema neuromuscular, nem só no músculo esquelético, como alguma alteração que é comum a ver em alguma parte do corpo, mas sim nesse indivíduo como um todo, nas atividades que são peculiares à família,
ao meio que ele participa e tentar sempre inserir uma tarefa funcional junto da terapia, seja a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono. Dá uma função motor em cima da terapia. Uma atividade funcional que envolve a parte motora, sensorial, perceptual, cognitiva, emocional, esse conjunto atuando num todo. Num todo. Existe alguma idade que se deve começar o Bobat e alguma contraindicação do método? Tá. Não há contraindicação para se usar o conceito Bobat, desde que o profissional tenha suas bases bem alicerçadas no conhecimento científico, na neurofisiologia, etc. E a melhor idade é o quanto antes. É evidente assim que com um bebê nós vamos exigir menos dele, mesmo porque o bebê tem menos atividades ainda, né? Então nós vamos ter uma demanda menor e ao mesmo tempo nossa carga horária de atendimento, de orientação vai ser menor também. E isso vai aumentando com os passar dos meses, uma vez que o desenvolvimento neuromotor ele é muito rico no primeiro ano. Uhum. Então a cada mês nós temos mudanças significativas. Então, ele deve começar o quanto antes, orientar o tipo de brincadeira, sempre procurando ter como base o desenvolvimento humano, né, ontogenético, desenvolvimento de como a criança se desenvolve, como é o movimento humano. Então, dentro disso, não querendo antecipar marcos, né, não vem a essa necessidade, não há necessidade de antecipar ganhos, mas ao máximo que for possível, dentro da terapia, dentro das suas metas que foram estabelecidas em conjunto com a família, nós vamos procurar trazê-lo o mais próximo possível do desenvolvimento típico, para quando ele chegar na idade de convivência com seus colegas, ele estar com uma defasagem menor possível, dentro das suas possibilidades. Existe algum critério de alta? Existe. Dentro da fisioterapia, eu sigo alguns parâmetros de algumas avaliações que comparo com o desenvolvimento típico. Eu uso, por exemplo, o Peabody, que é uma avaliação já antiga, mas ela tem marcos quantitativos. Quando a criança pula, por exemplo, qual a altura, como ela desce, como ela sobe degraus, etc. Porque muitas vezes a família se empolga, assim, ele começou a andar, pronto, então terminou. Mas se a gente comparar uma criança da idade dele que tem um desenvolvimento típico com ele, muitas vezes ele vai ter alguma defasagem. Então a gente tem que ver esses marcos, esses avanços, essas aquisições, até em torno dos 6 anos, 5, 6 anos, 7 anos, que é onde o desenvolvimento neuromotor chega no seu ápice. Certo. E uma pergunta que eu acho que vai surgir. As terapias têm uma frequência, por exemplo, 1 vez por semana, 2, 3, de 1 hora? Existe algum padrão dentro do Bobat que prescreve isso? Ou cada caso é um caso? Como funciona esse critério? Cada caso é um caso, mas de modo geral, para mim, particularmente, nos primeiros meses, no primeiro mês, por exemplo, uma orientação muitas vezes quinzenal, a mãe vem, a gente orienta coisas mais simples, depois do primeiro mês já vai passando semanal e até os 4, 5 meses, 2 vezes por semana, e depois ele segue em torno de 2 vezes por semana. Mas vai depender também da realidade da família, da visão do terapeuta, existe essa liberdade de decisão da frequência. E as terapias têm de 1 hora, por exemplo, ou também existe uma maleabilidade em relação a isso? Da mesma maneira, o bebê recém-nascido, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ele é mais sensível, né? Então, geralmente a terapia em si é de meia hora, eventualmente 45 minutos, deixando esses 15 minutos para conversar com a mãe, para orientar a mãe, mas na exigência propriamente dele, na estimulação dele, em torno de meia hora nesses primeiros 3 meses, aí vai aumentando. Ótimo. Assim como a gente conversou sobre as outras técnicas, a gente acabou solicitando para a doutora que ela desse para a gente a oportunidade de assistir um pouquinho sobre
ela aplicando ou uma criança realizando o método para a gente conseguir visualizar, não só em palavras, o que é o método. Então eu gostaria de agradecer, depois no final a gente vai pôr o contato e o vídeo. Tá bom. E se tiver alguma dúvida, eu te pergunto, porque as pessoas às vezes mandam dúvidas, aí eu te pergunto para você me ajudar a responder. Tá bem. E agradecer por esse momento que você deu essa oportunidade para nós. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Quem vai apertar? Pode ficar. Quem vai tirar a blusa? Quem? Quem? Quem que vai tirar a blusa? Quem? Quem vai tirar a blusa? É o Gabriel. É o Gabriel. Lá, 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 lá. Onde está aqui? Cadê a outra mão? Está aqui. Cadê a outra mão? Está aqui. Cadê o Gabriel? Está aqui. Cadê?